Eles estão comemorando em Ramallah, mas não é pela paz. Centenas de terroristas condenados, incluindo assassinos, estão de volta às ruas aclamados como heróis. Com relatos dos reféns israelenses libertados sobre suas experiências angustiantes, a mídia promove uma narrativa distorcida de que os terroristas eram as verdadeiras vítimas. Vamos chegar ao fundo dessa campanha de propaganda, junto com mais notícias da terra natal judaica no Judaication de hoje. Bem-vindo de volta ao Judaication aqui na JNS Televisão. Meu nome é Josh Hasten, correspondente da JNS News. E a principal notícia, claro, nesta semana em relação à Judéia e Samaria, o coração judaico do Estado de Israel, é o fato de que esses terroristas estão de volta às ruas, libertados na troca de reféns. Então, você tem celebrações acontecendo em Ramallah, Tocara, Minjanim e todas essas outras cidades. Terroristas de volta às ruas. E a BBC relata da seguinte forma: centenas de prisioneiros e detidos palestinos libertados foram recebidos com lágrimas e gritos de alegria ao serem soltos por Israel para se reunirem com suas famílias em Gaza e no que eles chamam de Cisjordânia ocupada. A libertação incluiu 250 prisioneiros condenados por assassinato e ataques fatais contra Israel. Você está falando de pessoas, cerca de 2.000 terroristas de volta às ruas, seja em Gaza, seja na Judéia, seja em Samaria. Quando os prisioneiros desceram do ônibus da Cruz Vermelha em Ramallah, segundo a BBC, muitos cobertos com cafias pareciam pálidos, magros e alguns mal conseguiam andar. Eles foram libertados como parte da troca de 20 reféns israelenses, graças a Deus. Agora estão em casa. Israel ainda está esperando pelos restos mortais dos outros reféns falecidos. Então, essa é a sociedade deles celebrando esses terroristas, os assassinos, que cometeram tantos crimes atrozes nos últimos 10, 20, 30 anos, não só na Judéia e Samaria, mas em todo o Estado de Israel. Espero que Israel esteja observando essas pessoas de perto. E se alguém tiver alguma ideia de voltar ao terrorismo, provavelmente alguns deles já têm essas ideias neste momento. Israel deve lidar com eles de acordo. Recuperamos nossos 20 reféns. Esperamos recuperar todos os corpos dos falecidos nos próximos dias. E então Israel deve, se necessário, prendê-los novamente. Ou matar, se necessário, aqueles que decidirem que querem voltar ao terrorismo. Outra grande notícia relacionada a esta semana é o suposto maltratamento nas prisões israelenses. Mas até mesmo a BBC disse que não pode verificar as alegações de maus tratos nas prisões israelenses. No entanto, se você acessar o Twitter, X ou redes sociais, verá que os reféns israelenses foram terrivelmente torturados nas masmorras e infernos de Gaza. Você verá os odiadores anti-Israel falando sobre esses prisioneiros que recebiam 3 refeições por dia, vivendo às vezes nessas condições de clube de campo nas prisões israelenses. Alguns estavam recebendo seus doutorados, buscando títulos acadêmicos mais altos, mas você vê essa tentativa nas redes sociais de pintar a situação deles nas prisões israelenses como ruim ou até pior do que a dos reféns mantidos em Gaza. Vamos deixar algo absolutamente claro. Isso não foi uma troca de prisioneiros, apesar do que você possa estar lendo. Isso foi uma troca de israelenses inocentes que foram sequestrados no dia 7 de outubro. Os corpos daqueles que foram assassinados pelo Hamas no dia 7 de outubro ou desde então estão sendo mantidos nas prisões, masmorras de Gaza, e aqueles terroristas que mereciam estar na cadeia para sempre, que merecem honestamente a pena de morte. Muitos deles assassinaram muitos judeus ao longo dos últimos anos ou décadas. Então não caia nessa propaganda de que isso foi algum tipo de troca de prisioneiros. De um lado, você tinha prisioneiros legitimamente presos por seus crimes. Do outro lado, você tinha reféns. Então não caia nesse truque de muita gente da grande mídia. Aliás, gosto que a BBC admitiu não haver provas de que esses prisioneiros estavam sendo prejudicados por Israel. Eles são prisioneiros na cadeia. Vamos não assumir nem por um segundo que a guerra acabou. A guerra contra o jihadismo, contra o radicalismo,
pode haver um cessar-fogo frágil, neste momento, com o Hamas especificamente em Gaza. Nem acho que isso esteja se mantendo. Hoje de manhã, terroristas atacaram uma posição das Forças de Defesa de Israel. Dizem que tentavam sequestrar um soldado das Forças de Defesa de Israel, então podemos ignorar isso. Teoricamente, há um cessar-fogo, parecido com o de Israel com o Hezbollah e o Líbano, onde Israel mantém o direito de atacar terroristas. Mas isso é em Gaza, no Líbano. Vamos falar sobre Judéia e Samaria. Esta é uma batalha diária e noturna entre o bem e o mal. Uma batalha na qual as forças de defesa de Israel impedem mais de 90 a 95% dos ataques terroristas tentados, que são lançados de territórios controlados pela Autoridade Palestina, de Ramallah, de Shechem, de Tulkarim, de Beit Lechem, todas essas cidades sob controle da Autoridade Palestina. Eles ainda vão tentar assassinar judeus só porque Israel tem um cessar-fogo em Gaza. Isso não vale para organizações terroristas na Judéia e Samaria. Então, nem por um momento pense que podemos relaxar, comemorar ou afirmar que haverá paz entre Israel e nossos vizinhos sob a autoridade palestina, pois isso não é verdade. E vou te dar um exemplo aqui. Isso aconteceu, acredito, no sábado em Israel. Tropas das Forças de Defesa de Israel em Tubas, vila sob controle da autoridade palestina, foram atacadas. Um terrorista árabe lançou um artefato explosivo contra as tropas. Segundo o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, 2 soldados israelenses ficaram moderadamente feridos e foram levados ao hospital. Já falamos sobre isso. Ferido moderadamente, Deus me livre, significa perder uma perna. Eles perderam um braço. É isso que significa moderado. Levemente ferido quer dizer que você se machucou ou arranhou, até mesmo perdeu um dedo. Moderadamente ferido é grave. Não é gravemente ferido, que é ainda mais severo. Talvez você possa ter algum tipo de ferimento que vai te afetar pelo resto da vida. Você pode estar lutando pela sua vida. Estar gravemente ferido é isso, né? Em casos moderados, você poderia ter perdido o pé ou a perna. Talvez precise de várias cirurgias. Então, vamos não subestimar o que esse termo significa, ferido moderadamente, ou minimizar, devo dizer, o que esse termo significa. 2 soldados das Forças de Defesa de Israel ficaram moderadamente feridos após um artefato explosivo ser lançado. As tropas buscam os responsáveis na área. Mas a realidade na Judéia e Samaria, e não estou tentando assustar você, não estou tentando desencorajar você de visitar a Judéia e Samaria. Eu moro lá, dirijo lá diariamente. Não tenho problema em ir à área C, mas não entro na área A porque é ilegal e perigoso. Então, vamos não pintar um quadro aqui que não seja preciso. Mas dito isso, há uma guerra acontecendo. Ela já dura há muitos anos. Mas graças a Deus, desde 2002, as Forças de Defesa de Israel têm capacidades operacionais e acesso às áreas sob controle da Autoridade Palestina. Podemos entrar e tentar impedir o próximo ataque. E essa é a diferença entre Judéia e Samaria e Gaza, onde não tínhamos presença no terreno. Não tínhamos comunidades em Gaza. É por isso que o Hamas conseguiu construir aqueles túneis e aumentar seu arsenal de armas e mísseis durante todos esses anos. A diferença aqui é que temos presença no terreno e temos 700 mil judeus vivendo nas partes da Judéia, Samaria de Jerusalém. Mas não pense nem por um segundo que o nosso inimigo e suas ambições de nos prejudicar diminuíram de alguma forma por causa da situação ou do cessar-fogo frágil que existe em Gaza. Vamos discutir como a mídia cobre a situação na Judéia e Samaria. Al Jazeera, a rede de propaganda pró-Hamas do Catar, relatou o seguinte esta semana. Cisjordânia ocupada, Palestina, termos que eu não vou usar, eu diria Judéia e Samaria. Perto de Tulkarim, nos arredores do campo de refugiados Nur Shams, como eles chamam, que na verdade é apenas um bairro, blocos de apartamentos cinzentos estão vazios. Carros abandonados estão espalhados entre os escombros onde antes havia casas. Aqui é a Al Jazeera. As lojas estão silenciosas e marcadas de preto, onde as chamas atingiram as janelas. Tente ouvir ou visualizar a imagem que eles descrevem. Em meio à escalada da violência por colonos de assentamentos israelenses ilegais em toda a Cisjordânia ocupada, o exército israelense intensificou seus esforços para deslocar à força as dezenas de milhares de palestinos que vivem nos campos de refugiados de Nur Shams e Tulkarim. Al Jazeera está noticiando isso, certo? Primeiro, Israel não está deslocando ninguém à força. Israel está realizando, como eu disse antes,
Operações antiterrorismo todas as noites em todos esses bairros. Já fazemos isso há 23 anos. Ok, na área A. Desde janeiro, de acordo com este relatório, a operação violenta Muralha de Ferro do exército israelense, que não é uma operação de autodefesa contra terroristas, a operação violenta Muralha de Ferro deslocou, segundo a Al Jazeera, 32 mil moradores desses bairros. Segundo, qual é a fonte deles? UNRWA. A UNRWA é a fonte aqui. São eles que afirmam que Israel deslocou 32 mil pessoas. O exército israelense declarou os campos áreas militares fechadas e deve permanecer lá por meses, atirando em quem entrar como se as forças de defesa de Israel tivessem snipers posicionados. E qualquer árabe que eles virem, Israel vai atirar arbitrariamente, aleatoriamente, só porque são árabes. A Al Jazeera mostra as forças de defesa de Israel apenas paradas, atirando. Eles ficam nos postos de observação e atiram em qualquer um que se mova nessas áreas árabes. Eles chamam de operação violenta, sem citar Hamas ou 7 de outubro. É a Al Jazeera. Não devemos esperar outra coisa. A UNRWA é falsa. Se você ainda não sabe, né, eles são o braço humanitário falso do Hamas. Hashtag UNRWA é Hamas. Você não pode levar a sério nenhuma das estatísticas deles. Você não pode confiar em nenhuma estatística da UNRWA ou da Organização das Nações Unidas. Segundo estatísticas da Organização das Nações Unidas, judeus que sobem ao Monte do Templo, o lugar mais sagrado do judaísmo, são considerados colonos violentos. Isso conta como violência de colonos. Ir ao Monte do Templo. Se você é um soldado das Forças de Defesa de Israel e está defendendo aqueles que estão sendo atacados e mata um terrorista árabe enquanto ele atira, enquanto ele lança um coquetel Molotov, seja qual for o caso, esse soldado das Forças de Defesa de Israel é automaticamente listado, de acordo com fontes e estatísticas da Organização das Nações Unidas, como alguém que cometeu um ato de violência de colonos. Então, não acredite no que você lê da UNRWA. Da Organização das Nações Unidas. Essas organizações, infelizmente, são basicamente os ramos humanitários do Hamas em Gaza, do Hamas na Judéia e Samaria da Autoridade Palestina. Você tem que levar tudo o que lê que vem da Organização das Nações Unidas sobre Israel com um pé atrás. Quero trazer outro assunto aqui muito parecido com o que acabei de falar da Al Jazeera. Isso é do Centro Internacional de Mídia do Oriente Médio, né? Ou seja, um veículo de propaganda da Autoridade Palestina. Acho que mencionei eles no programa passado. A questão é, Israel está sequestrando árabes sem motivo, como comentamos há minutos. Segundo o relatório, as forças israelenses sequestraram pelo menos 19 palestinos de suas casas em Calquilia e Tubas, onde ocorreu o ataque que feriu moderadamente 2 soldados. Shem, eles chamam de Nablus, Belém, Hebron e o que eles chamam de Cisjordânia ocupada. Israel está ocupado sequestrando esses árabes sem motivo, nós simplesmente entramos e sequestramos árabes. O exército também, de acordo com essa fonte, propaganda da Autoridade Palestina, sequestrou 4 palestinos após invadir as cidades de Beita e Odala, ao sul de Nablus, que na verdade é a antiga cidade de Shem, no norte da chamada Cisjordânia. Isso não é sequestro, pessoal. Isso é fazer prisões para impedir terroristas e salvar vidas. É isso que está acontecendo aqui. Mas você não saberia disso se apenas lesse este artigo. Se você é universitário em um campus dos Estados Unidos da América, recebe essa desinformação. E então você pode pensar, bem, provavelmente deveríamos nos mobilizar para parar ou chamar a atenção para os sequestros que estão acontecendo por parte de Israel, tendo como alvo árabes inocentes que vivem nessas áreas. É por isso que as pessoas da mídia são tão importantes. É por isso que isso é tão importante nessa batalha entre o bem e o mal. Consulte fontes confiáveis. E não cair nessas mentiras. Acho que digo isso toda semana. A caneta é mais forte que a espada. Quando estudantes universitários nos Estados Unidos da América ou no mundo veem imagens de Israel fazendo sequestros, eles são levados a acreditar que Israel é o vilão aqui e o Hamas é o mocinho, que Israel é o vilão, a Autoridade Palestina é o mocinho, porque Israel está, aleatoriamente, olhe para as estatísticas da Organização das Nações Unidas, Israel faz sequestros e deslocamentos aleatórios, ficando nos muros e atirando nos árabes abaixo. E eles acreditam nisso. E então acontecem os próximos atos terroristas, depois a próxima manifestação acontece nos campi universitários contra Israel.
Por isso a mídia é essencial e devemos confiar em fontes seguras. Claro, JNS, você já sabe disso. Mas não caia nessa propaganda. Não caia na batalha anti-Israel que está acontecendo nas redes sociais e na grande mídia que estão mirando em Israel, porque você pode não estar recebendo a verdade. Você provavelmente não está. Barcelona é ótima, já estive lá. Cidade linda, ou pelo menos era. Já não é tanto assim. Barcelona assinou esta semana um acordo de colaboração com Ramallah, a chamada capital da Autoridade Palestina. Este é um relatório da Catalan News. Barcelona e a cidade palestina de Ramallah, termos deles, não meus, assinaram um acordo de colaboração na última quarta-feira com o objetivo de trabalharem juntos em áreas como desenvolvimento urbano, gestão da água, promoção econômica, atividades e iniciativas culturais, esportivas e educacionais. Parece ótimo, não é? Lindo, lindo. O acordo foi assinado na prefeitura da capital catalã, estou falando de Barcelona, pelo prefeito Jaume Colboni, se estou pronunciando corretamente, e seu homólogo, o prefeito de Ramallah, Issa Cassis. O prefeito de Ramallah viaja para Barcelona para assinar esse acordo de colaboração. Lindo, não é? Colboni afirmou que a história quis que a assinatura ocorresse após o cessar-fogo com Israel. Ele fala de cessar fogo com Israel, mas isso foi entre Hamas e Israel, não a Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina, claro, tentando se estabelecer ou se restabelecer mais uma vez para assumir o controle do dia seguinte em Gaza. É isso que eles querem para recuperar relevância. Os primeiros passos para um acordo de paz já foram assinados. O prefeito espera que o acordo de colaboração permita que a capital catalã contribua de alguma forma para essa esperança de paz. Bonito, né? Agora, esse prefeito de Barcelona, um prefeito socialista que está proibido de entrar em Israel, ele nem pode entrar em Israel. Eu não tenho os detalhes do motivo exato, mas eu imagino que ele tem espalhado incitação anti-Israel, talvez por até 2 anos ou mais. Por isso, Israel decidiu não permitir sua entrada no país. Talvez por isso ele tenha decidido fazer um acordo com Ramallah para algum tipo de colaboração. Israel impede a entrada do prefeito. O prefeito de Ramallah disse que era uma honra estar em Barcelona e ele recebeu uma oliveira. Muito, muito feliz por receber uma oliveira como presente. Suas raízes profundas, disse ele, simbolizam resistência e suas folhas simbolizam paz. Vou repetir. O prefeito de Ramallah, em Barcelona, diz: a oliveira simboliza resistência. Tudo bem. Primeiramente, como eu disse antes, Barcelona aprovou, e a Espanha em geral, que está do lado errado da história, anti-Israel e pró-Hamas. Essa tem sido a Espanha nos últimos 2 anos, se não mais. Isso é o primeiro ponto. E como eu disse, o prefeito provavelmente foi banido porque é um antissemita cruel que espalha as mentiras do Hamas como se fossem fatos e coloca em risco a vida de judeus não só em Israel, mas no mundo todo. É o que ele faz, mas estou feliz aqui que o prefeito de Ramallah admitiu que essa oliveira é um símbolo de resistência. Porque o que significa resistência? O que significa intifada? Significa violência. Pelo menos ele é honesto. A autoridade palestina age normalmente, já o Hamas declara que quer matar você. A autoridade palestina diz querer paz, mas depois age para concretizar seu desejo de destruir Israel em etapas. Essa é a diferença entre Hamas e a autoridade palestina. Só no modo de agir. No fundo, são 2 lados da mesma moeda. Eles podem se odiar, mas ao tentar destruir Israel só divergem na tática, não nos objetivos. Mas dizer que isso é resistência, como eles chamam, intifada, mostra para você o que a autoridade palestina realmente representa. Eles defendem a violência. Espero que Israel se mantenha firme e não deixe a autoridade palestina controlar Gaza, como fizemos de forma estúpida. Infelizmente, lá nos anos 90, nós deixamos a autoridade palestina assumir primeiro partes de Hebron e depois também partes de Gaza. E então eles passaram a assumir todas as outras cidades, grandes cidades dentro da Judéia e Samaria, cidades árabes, que agora estão sob o controle da autoridade palestina. Mas eu sou grato aqui. Eu sou grato que esse funcionário da autoridade palestina, o prefeito de Ramallah, admitiu que tudo se trata de resistência. Na semana passada, ao falar sobre a colheita de azeitonas no programa, mencionamos o ódio anti-Israel e anarquistas
que aparecem para colher azeitonas e acusam judeus de várias ações, filmando só quando eles defendem seus campos e cidades contra agressões, geralmente no sábado judaico, quando esses anarquistas surgem nas comunidades. A oliveira é muito significativa, mas o funcionário da autoridade palestina admitiu que ela simboliza a violência. Ela representa, nas palavras dele, resistência, o que na verdade significa que ele é a favor de praticar violência mortal contra o Estado de Israel e o povo judeu. Então é assim que as coisas estão nesta semana em toda a Judéia e Samaria. Segunda-feira passada foi realmente um dia histórico. Ver nossos reféns voltando para casa, os 20 reféns vivos, ver o presidente do mundo livre, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando no Knesset, em Jerusalém. Foi realmente uma celebração, obviamente. Não me entenda mal. Um grande dia, um dia histórico para o Estado de Israel e para o povo judeu. E agora, a pergunta para nós. Não estou falando dos familiares que agora fazem parte do processo de reabilitação de seus entes queridos, que voltaram depois de 2 anos de inferno nas masmorras do Hamas em Gaza, mas para o resto de nós, agora precisamos olhar para frente. Agora precisamos olhar para o futuro e perceber, infelizmente, que há muitos terroristas de volta às ruas. Há muita motivação dentro da autoridade palestina. 80% dos moradores da autoridade palestina apoiaram o ocorrido em 7 de outubro. Devemos entender quem são essas pessoas. Note que não há cessar-fogo em Judéia, Samaria ou Gaza. Vamos aguardar os próximos desdobramentos. Mas o Hamas já violou isso várias vezes. Mas precisamos permanecer fortes, precisamos ficar vigilantes. E que Deus proteja os homens e mulheres corajosos das forças de defesa de Israel em Judéia, Samaria e em todo o país, em 7 frentes, como fazem há 78 anos, mantendo o povo e a nação judaica seguros. Isso é tudo para o Judaication desta semana. Sou Josh Hastin, da JNS News. Confira a seção de comentários abaixo. O que você acha desse formato? Até agora, parece que as pessoas preferem ele ao estilo de entrevista. Isso não significa que não vamos fazer entrevistas com líderes da Judéia e Samaria e outras figuras relevantes aqui em um futuro próximo. Vamos fazer isso também. Agradeço ao Yuri Svertsky, engenheiro e gerente da estação, Ryan Lischitz, Zach Sickerman e Esther Eden, nossa produtora no Judaication. Tenham uma semana segura. Tenham uma ótima semana, pessoal. Shalom, shalom de Jerusalém, aqui no JNS Media Hub, dentro da capital eterna do Estado de Israel e do povo judeu. Tenham uma ótima semana, pessoal.